Vamos lá, apometria e relacionamentos e relações. Primeiro, vamos entender. Quando a gente fala da apometria e as expansões de consciência, né, e a gente falou isso no vídeo anterior, um pouquinho, e aí sempre vem muito essa pergunta, né, das relações. Eu falo que a gente tem que separar relações de relacionamentos, né? Porque assim, relações a gente tem em vários níveis o tempo todo, né? Quando você dá, vamos lá, uma coisa bem simples, bem comum. Quando você dá bom dia, boa tarde para o porteiro do seu prédio, né? Para o faxineiro, para a pessoa que está ali na limpeza, é uma relação, né? Quando você vai na padaria e pede lá para a pessoa lá que está no balcão enfim, determinado pão, determinado produto ali, é uma relação, né? Então, primeiro nós temos relações o tempo todo, né? Só que relações não são algo profundo. Elas vão refletir de alguma forma a maneira como a gente se comporta a nível social. Quando a gente fala de relacionamentos, a gente está falando de algo mais íntimo, de algo mais profundo, né? A gente está falando de um nível de troca e de interação maior do que normalmente com as pessoas que nós temos relações, né? Relações de trabalho, relações econômicas, relações, às vezes, de estudo, relações, enfim, por similaridade, né? Então, a pessoa lá gosta de arte nouveau, eu também gosto de arte nouveau, né? A pessoa lá gosta de um determinado tipo de música, eu também gosto de um determinado tipo de música. Então, assim, nós muitas vezes, nesses níveis, nós temos relações, mas isso não quer dizer que todo mundo que gosta da mesma música que você não leva para casa, você não chama para um churrasco, você não compartilha com a pessoa os seus traumas, os seus problemas, né? Então, essas são relações, a gente está falando do nível social. E relacionamento é aquilo que nos propõe um nível de troca, de interação e ligações mais profundas. E aí a gente tem que entender o seguinte, né? Olhar para o seguinte, a gente fala da apometria e relações, e da apometria e relacionamentos, o que acontece? A apometria, no momento que a gente entra nesse trabalho, tanto para quem exerce esse trabalho, quanto para quem recebe esse trabalho, né? Para quem acaba sendo atendido, né, com a apometria. A abertura dos campos, a abertura da frequência e vibração, traz para a gente muitos questionamentos. E a gente começa a se questionar, né, algumas coisas no decorrer desse trabalho. Também é normal, porque isso também acontece em 1 milhão de coisas na vida, né? Quando você vai fazer qualquer curso, na verdade, né, quando você assimila qualquer novo conhecimento, isso faz com que você, de alguma forma, olhe para as coisas ao seu redor de maneira diferente. Só que no caso da apometria, via de regra, a gente começa a prestar atenção em coisas que talvez a gente nunca deu muito valor, nunca deu muita importância, achou que enfim, nem se dava conta de que aquilo existia. Então já tem uma mudança de viés, uma mudança de perspectiva. E quando a gente começa a olhar para as relações e para os relacionamentos, tanto no coletivo quanto no individual, quando a gente começa a entender, né? Isso a gente pode dizer que também já é um nível, inclusive, de espiritualidade. Quando a gente começa a entender que
Nós não somos só nós nesse planeta, né? E aquilo que eu vivo frequencialmente, vibracionalmente, minha maneira de pensar e como eu me relaciono, né? As minhas relações e os meus relacionamentos vão refletir quem eu sou. Então, o que acontece? Quando a gente se dá por conta do trabalho de apometria, que eu começo a me melhorar, mas que a minha melhora também pode acessar a melhora das outras pessoas. E eu posso, inclusive, me tornar uma pessoa, né, falando em termos de frequência e vibração, mais notável, mais perceptível para os outros, o que os outros enxergam em mim, o que os outros percebem em mim, também diz respeito à minha mudança de frequência e vibração, de acordo com a minha mudança de percepção a respeito das relações e dos relacionamentos. Então, quando eu começo a entender que o porteiro, a pessoa da limpeza, né, a pessoa que fechou ali, enfim, né, estacionou em fila dupla, etc. A gente começa a perceber, entender que essas pessoas também têm problemas, né? Nós temos relações, mas essas relações elas também são ampliadas. Porque no próprio trabalho de apometria, a gente começa a se questionar o quanto a gente gasta energia com raiva, o quanto a gente gasta energia com culpa, o quanto a gente gasta energia com rancor, o quanto a gente gasta energia com ansiedade, o quanto a gente gasta energia, enfim, com uma cacetada de coisas. A gente não gasta essa energia só com os nossos relacionamentos. Muitas vezes a gente gasta mais energia com as nossas relações. Quando a gente começa a entender com a apometria, que quanto mais a gente entra nesses campos, quanto mais a gente entra nesses comportamentos, quanto mais a gente entra nessas exigências, e até no processo de exigir demais do outro, significa que a gente também está sempre exigindo muito da gente mesmo ou esperando que as pessoas exijam muito da gente. Então, o que ocorre? Quando no trabalho de apometria a gente começa a compreender que a gente pode relaxar um pouco, que esse relaxamento vai trazer uma mudança de frequência e vibração, e quando a gente está realmente determinado, né, quando a gente está realmente num pressuposto, num ímpeto de mudança, as pessoas com quem a gente se relaciona vão olhar para a gente de forma diferente e a gente também vai interagir com elas de forma diferente. Elas vão se tornar íntimas? Talvez sim, talvez não, provavelmente na maioria dos casos não, né? Mas essas relações elas já vão ser melhores, tá? Ou no mínimo menos conflituosas. Agora, quando a gente fala de relacionamento, aí a gente tem um grande X da questão, né? Porque se você aprofunda a tua consciência expande, no trabalho de apometria, você começa a se questionar quantas pessoas com quem eu estou me relacionando, quantas pessoas com quem eu tenho relacionamentos, quer sejam de amizade, familiares, mesmo os filhos, quanto esses relacionamentos, de fato, me agregam, mas também o quanto eu estou agregando esses relacionamentos. E o quanto eu permito que o campo e o comportamento dessas pessoas, ou seja, a frequência e vibração dessas pessoas, interaja ou interfira no meu relacionamento comigo mesmo, com a minha própria pessoa. Então, o processo de apometria, tanto para quem aplica quanto para quem recebe, coloca a pessoa numa frequência, numa vibração, onde ela precisa, de fato, se questionar sobre como ela pensa, sobre como ela se corresponde com o universo do Dó, como ela vibra, né? E também, né, indo num outro viés aí, a questão da ação e da reação.
né? Então, esses elementos, e aí, lógico, eu estou falando um pouquinho aí das leis herméticas, né? Mas a apometria vai levar a gente para isso. É inevitável, não tem como. Só quando a gente começa a perceber isso nas nossas relações, nos nossos relacionamentos, tanto no campo das relações sociais, gerais, a gente vai ter uma mudança, e também nos relacionamentos. A diferença é que nas relações, a gente vai olhar para as pessoas de uma outra forma e também vai ser visto, né, seremos observados de outro modo. E em relação, né, aí o que diz as questões mais amplas da vida, isso vai nos propor mudanças mais profundas. E aí a grande questão, e a gente não tem, né, como falar de forma diferente, é que se essas pessoas com quem a gente tem relações profundas, de alguma forma não sofrerem, né, não receberem um tipo de resposta, um tipo de frequenciação, e não mudarem de postura, em algum momento essas pessoas também não vão ficar na sua vida. E até porque você talvez não seja mais saudável para essas pessoas, como essas pessoas talvez não sejam mais saudáveis para você. Né? Então, quando a gente muda, o mundo ao redor muda com a gente. Eis a questão. E o trabalho de apometria não é diferente. Né? E o que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade. Então, isso é um dos pontos aqui para a gente pensar. Se você sentiu o chamado, né? Se você sentiu aí que de repente, beleza, deixa eu entender um pouco mais sobre isso. A gente está aqui numa sequência de vídeos, né? Vamos trabalhar um pouco mais nessa temática dos relacionamentos. E vem com a gente, né? Vamos para o próximo vídeo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite.